noite sobre a maior de todas as catástrofes. A maior de todas as catástrofes. A maior de todas as catástrofes, ela se encontra na Bíblia. A maior de todas as catástrofes, ela se encontra na Bíblia. Eu vou ler um texto aqui da Bíblia para que nós possamos compreender melhor esta catástrofe das catástrofes. Nenhuma outra catástrofe foi tão grande quanto essa. E nem poderá existir uma catástrofe tão grande quanto esta. Nunca houve uma catástrofe assim, e nunca haverá uma catástrofe assim, da que eu vou falar para você neste momento. Eu vou ler aqui em Gênesis capítulo 3, versos do 1 ao 10. Desculpem. Gênesis capítulo 3, versos do 1 ao 10. Vou fazer esta leitura. Você acompanhe aí na sua Bíblia, qualquer Bíblia que você tiver aí, você pode acompanhar e você vai ver do que nós estamos falando. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, este relato das Escrituras Sagradas apresenta a maior de todas as catástrofes. A catástrofe das catástrofes. Você está passando agora, nós estamos passando por um momento de catástrofe no mundo. O coronavírus é uma catástrofe que se apoderou do planeta Terra. Catástrofe na saúde, catástrofe nas empresas, catástrofe nos empregos, catástrofe na saúde mental das pessoas, uma catástrofe total, catástrofe política, uma catástrofe se apoderou da face da Terra. Nesses últimos dias, catástrofe que não se via há muito tempo, e talvez seja difícil uma catástrofe contemporânea ser comparada a essa. Onde as escolas todas estão fechadas, os alunos dentro de casa, ninguém pode sair, lockdown em vários locais, tudo fechado, comércios, tudo fechado, ninguém pode sair para uma praia, para um shopping, para um lazer, tudo está parado, está paralisado. A incerteza toma conta das pessoas, o medo toma conta das pessoas, o futuro é incerto nesta catástrofe. Mas aqui está a origem de todas as catástrofes. Você quer saber onde está a origem da catástrofe do coronavírus? Está aqui, no texto que eu acabei de ler. Você quer saber a origem de todas as catástrofes que aconteceram na face da Terra? Desde o ano 79 depois de Cristo até os dias atuais. Você quer saber antes de Cristo? Você quer saber onde está a origem dessas catástrofes? Está no texto que eu acabei de ler. O texto que eu acabei de ler fala do relato da queda do homem. Fala do relato do momento em que o homem, ele deixa de ouvir a voz de Deus e passa a ouvir a voz do diabo. E aí, neste momento, há uma catástrofe enorme. Mas esta catástrofe das catástrofes, a maior de todas as catástrofes, como ela aconteceu? Como foi que ela se deu? A primeira coisa que nós podemos observar
é que a serpente tenta colocar na cabeça de Eva que Deus é mau. Esta primeira catástrofe que aconteceu no mundo, e foi a catástrofe das catástrofes, a mãe de todas as catástrofes, ela aconteceu porque a serpente, Satanás, tentou colocar na cabeça de Eva que Deus era mau, ou que Deus é mau. Vejamos aí os versículos de 1 a 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Você percebeu durante a leitura o que a serpente falou para Eva? A serpente chega para Eva e diz: foi assim que Deus disse? Que não comereis de nenhuma árvore do jardim? Só que Eva responde à serpente e diz, respondeu, no versículo de número 2, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Por que Eva tinha dito que das árvores do jardim, do fruto das árvores do jardim, ela poderia comer e Adão também poderia comer? Eles poderiam comer. Porque está lá em Gênesis 2,16. Está lá dizendo justamente isso. No versículo de número 16 e 17, no capítulo 2 de Gênesis, assim diz Deus para Adão e Eva: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Esta foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus diz, em Gênesis 2,16, que Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim. Mas quando a serpente se apresenta para Eva, a serpente chega com uma outra conversa. Ela chega tentando fazer com que Eva veja Deus como um Deus mau. Veja como é que a serpente chega para Eva. Deus diz em Gênesis 2,16 que o homem poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, menos de uma. E aí, quando a serpente vai até Eva, no versículo de número 1, do capítulo 3, a serpente diz: o Senhor Deus, melhor dizendo, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse. Veja o que a serpente chega dizendo para Eva: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Ora, no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis, está lá dizendo que Deus disse para Adão e Eva: e comereis livremente de toda árvore do jardim. Só que quando a serpente chega, ela diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Deus diz que o homem poderia comer livremente de toda árvore. Mas quando a serpente chega, diz: é assim que Deus disse que vocês não podem comer de toda árvore do jardim. Deixa que o diabo sabia, que a serpente sabia, que Deus havia dito que eles poderiam comer livremente de todas as árvores do jardim. Só que quando ela chega, ela não podia comer de uma. Mas quando a serpente chega, ela quer apresentar para Eva um Deus mau, dizendo: é assim que Deus diz, o teu Deus é mau, o teu Deus é ruim. Quer dizer que o teu Deus disse que vocês não podem comer de toda árvore do jardim? Veja a sagacidade. Por isso, o versículo de número 1 do capítulo 3 diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, sagaz, malícia, maliciosa, sorrateira, de uma sordidez terrível. Então a serpente chega de forma maliciosa, de forma maldosa, de forma provocativa, de uma forma querendo apresentar para Eva um Deus mau, dizendo: é assim que Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Só que Deus havia dito no versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis que eles poderiam comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas a serpente, ela é sagaz.
Ela chega e apresenta: o teu Deus é mau. Ele diz que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Só que Eva imediatamente retruca, Eva imediatamente responde, Eva imediatamente, prontamente ela dá a resposta. Diz, não, versículo de número 3, respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí Eva diz, não, Deus disse que a gente podia comer de toda a árvore do jardim. Eva respondeu prontamente. Mas a serpente, ela chega com essa jogada, com esta astúcia, com esta malícia, com esta sagacidade de dizer, quer dizer que o teu Deus disse que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Quer dizer que o teu Deus é mau? Ele te proíbe, ele te reprime, ele diz que tu não pode, tu não tens liberdade. Quer dizer que o teu Deus é assim, o teu Deus é ruim, o teu Deus é mau. É isto que a serpente quer colocar na cabeça de Eva. E hoje algumas pessoas dizem, quer dizer que o Deus de vocês, ele permite que este vírus esteja aí, quer dizer que o Deus de vocês permite que criancinhas elas morram de fome lá na África, quer dizer que o Deus de vocês permite que as guerras aconteçam, quer dizer que o Deus de vocês faz com que as pessoas matem umas às outras, quer dizer que o Deus de vocês, e querem colocar na cabeça das pessoas que Deus é mau, que Deus ele não é bom, assim como a serpente lá fez com Eva, querendo que Eva enxergasse Deus como mal. Quer dizer que Deus disse para vocês que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim, é isso? E Deus tinha dito, não, vocês podem comer livremente. E as pessoas hoje ficam questionando e sendo usadas da mesma forma como a serpente foi usada, querendo colocar na cabeça das pessoas que Deus é mau. Mas Deus, ele não é mau. Embora tenha criado o mal, ele não é mau. Ele aqui nas Escrituras, neste texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver o porquê de todos estes males. Porque as pessoas começam a questionar e dizer se o teu Deus é bom, porque está acontecendo esta epidemia, se o teu Deus é bom, porque pessoas morrem de fome, se o teu Deus é bom, porque há pessoas ricas e pessoas pobres, porque se o teu Deus é bom, por que as pessoas morrem de câncer e outros não, se o teu Deus é bom? Mas a raiz de todos os males está aqui, em Gênesis capítulo 3. O homem vivia de uma forma maravilhosa com Deus. Então, o que nós podemos observar é que a serpente, a primeira coisa desta catástrofe, a maior de todas as catástrofes, a catástrofe das catástrofes, a primeira coisa que aconteceu, o primeiro passo dado para que esta catástrofe acontecesse foi a serpente querer apresentar para Eva que Deus é mau. Há muita gente interessada em querer apresentar para você que Deus é mau. Mas uma segunda coisa que a serpente faz e que essa catástrofe das catástrofes, a mãe de todas as catástrofes, aconteceu ali no Jardim do Éden. A segunda coisa que a gente percebe é que a serpente ativa o dispositivo que há no homem de pecar. A serpente ativa o dispositivo que há no homem de pecar. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A serpente ela ativa o dispositivo que havia no homem de pecar. Eu não estou dizendo que o homem tinha pecado, porque Deus criou o homem sem pecado. Adão e Eva não tinham pecado. Eles não conheciam o pecado. Até o capítulo 3 de Gênesis, Adão e Eva não sabiam o que era o pecado. E ninguém pode precisar que tempo foi esse que eles passaram sem pecar. A Bíblia não revela que tempo foi este. Mas nós sabemos que durante algum tempo Adão e Eva passaram sem pecar no jardim do Éden, porque na viração do dia Deus vinha, conversava com Adão e Eva, havia culto no jardim, onde havia os adoradores Adão e Eva, e havia Deus que recebia o culto, e durante um tempo havia uma perfeita harmonia entre o homem e Deus. Havia uma perfeita harmonia entre o homem e Deus. Mas a serpente, ela ativa esse dispositivo no homem de pecar. Deus criou o homem sem pecado, mas criou o homem com a possibilidade de pecar. Deus criou o homem sem pecado, mas criou o homem com a possibilidade de pecar, com um dispositivo para pecar. Só que esse dispositivo não tinha sido acionado ainda.
Esse dispositivo não tinha sido ativado ainda. O homem vivia com esse dispositivo, com essa predisposição para pecar, com esse dispositivo, por melhor dizer, de ser acionado esse dispositivo. Ele vivia com esse dispositivo, mas não tinha pecado ainda. Foi o primeiro homem. Adão e Eva foram os primeiros da raça humana. E somente eles tiveram esse dispositivo do livre-arbítrio. Somente Adão e Eva tiveram o livre-arbítrio. Adão e Eva, eles tinham a liberdade para escolher entre comer do fruto e não comer do fruto. Entre permanecer com a vida eterna ou perder a vida eterna. Eles não iam ganhar a vida eterna, porque eles já tinham a vida eterna. Eles já estavam salvos, eles não iam ganhar a salvação. Eles não precisavam de salvação, porque eles não tinham pecado. Eles não haviam pecado. Até o capítulo 3 eles não haviam pecado, então não precisavam de salvação. Eles tinham vida, eles tinham com Deus, comunhão completa com Deus. Mas a serpente, ela aciona esse dispositivo no homem de pecar. O homem nasceu, Deus fez o homem sem pecado, porém com a possibilidade de pecar. Mas até o capítulo 3 ele não havia pecado ainda. Vejamos aí nos versículos 4 a 6 do capítulo 3 de Gênesis. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Havendo a mulher, ou melhor, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Você vê que a serpente chega para Eva e diz: é assim que Deus diz? Que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Tentou apresentar para Eva um Deus mau. Eva disse: não, Deus é bom. Deus é bom. Ele disse que nós poderíamos comer de toda a árvore, menos de uma. Porque no dia que dela comêssemos, nós iríamos morrer. Se nós comermos desta árvore, nós morreremos. Mas Deus não é mau. Eva retrucou, repeliu aquela seta que a serpente havia lançado de querer apresentar Deus como um Deus mau. A serpente não se dá por satisfeita e agora ela vai tentar acionar o dispositivo que o homem tem de pecar. Aí ele coloca: é certo que não morrereis. No versículo de número 4, a serpente diz: é certo que não morrereis. Você vê que agora a serpente ela está se contrapondo à palavra de Deus. Agora há duas palavras. Há a palavra de Deus e a palavra da serpente. É certo que não morrereis. Vocês sabem por que Deus não quer que vocês comam desse fruto? Foi isso que a serpente disse para Eva, no versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Agora a serpente tenta acionar o dispositivo do homem de pecar. Agora a serpente chega e diz: Deus disse que vocês iam morrer, porque a Eva disse: não, nós não podemos comer do fruto, porque se nós comermos, nós iremos morrer. E Satanás chega e diz: é certo que não morrereis. Deus não quer que vocês comam do fruto, porque Ele sabe, Ele está enganando vocês. Ele sabe, no fundo, Ele sabe por que Ele está proibindo vocês de comerem do fruto. Sabe por que Ele está proibindo vocês comerem do fruto? É porque Ele sabe, Deus sabe, que no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ser iguais a Ele. E Ele não quer que ninguém seja igual a Ele. Então, vocês estão sendo enganados por Deus. É isso que a serpente estava dizendo para Eva. E Adão também, porque na versão contemporânea diz que Adão, o termo hebraico, ele requer, ou ele implica em que Adão estava ali ao lado da sua mulher. A Eva não comeu e saiu procurando Adão, não. Adão estava do lado dele ali. E a serpente conversando com Eva, dizendo: olha, vocês sabem por que vocês não... Porque Deus não quer que vocês comam do fruto? É porque se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a eles. A Ele, melhor dizendo. Vocês serão iguais a Deus. Por isso Ele não quer que vocês comam do fruto.
É certo que vocês não vão morrer. Agora, o dispositivo do homem está sendo ali incentivado, está sendo estimulado para ser acionado. E aí, continua dizendo o texto sagrado no versículo de número 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e deu também ao seu marido, e ele comeu. O dispositivo que havia no homem de pecar foi acionado. A serpente chega para a mulher e começa a dizer: olha, Deus, ele mentiu. Vocês não morrem. É certo que não morrereis. Agora, a mulher está entre duas palavras. Só havia uma palavra, a palavra de Deus. Só havia uma palavra. Deus havia dito que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse certamente morreria, e que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim. Mas chega a serpente e agora diz: não, vocês não morrem. Vocês podem comer, porque sabe o que é que Deus está fazendo? Está fazendo vocês com essa expressão, diabestados. Deus está tapeando vocês. Deus está fazendo vocês de bobos. Deus está blefando. Ele está dizendo que vocês não comam que morrem, mas vocês não morrem. É porque Ele não quer que vocês sejam iguais a Ele, porque no dia que vocês comerem, se vos abrirão os olhos e vocês serão iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. Por isso que Ele não quer que vocês comam do fruto. Ele está blefando. Ele está querendo usar disso para subjugar vocês. Ele está querendo usar disso para deixar vocês servindo a Ele, para vocês deixarem vocês submissos a Ele. Ele está usando disso para poder oprimir vocês. Por isso Ele está causando medo em vocês. Ele está querendo que vocês fiquem com medo de conhecer o bem e o mal, o mal, e aí vocês, para não serem iguais a Ele, Ele está usando disso para que vocês não sejam iguais a Ele. A serpente agora aciona o dispositivo, e a mulher, ela antes já havia passado por aquela árvore, algumas vezes ela sabia onde estava a árvore, ela sabia qual era a árvore, Deus havia falado sobre a árvore, tanto é que depois que eles caem, Deus ele coloca querubins com espadas desembainhadas para que possam proteger a árvore, para que eles não pudessem tomar do fruto e comer e viver eternamente. A árvore foi tirada do jardim do Éden, mas ela sabia onde estava a árvore, já havia passado por aquela árvore, mas de repente, a mulher, depois de ouvir a serpente, diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela começa a olhar para a árvore agora de forma diferente. Agora o dispositivo de pecar foi acionado. Antes eles conheciam só o bem. Deus conhecia o bem e o mal, embora Deus não praticasse o mal, Ele conhecia o bem e o mal. Mas Adão e Eva conheciam só o bem, não conheciam o mal. Não conheciam o mal, mas agora existia nele o dispositivo para pecar. Porque Deus havia feito Adão e Eva com a possibilidade de pecar. O livre-arbítrio que somente Adão e Eva tiveram. Entre continuar servindo a Deus e deixar de servir a Deus. E a serpente vai e aciona esse dispositivo, e agora o homem desobedece a Deus. O homem não ouve a voz de Deus. Agora o homem está entre duas palavras, entre duas falas. Se comer, morre, e a outra, come que não morre. Se comer, vocês vão sofrer as consequências, e a outra palavra, coma que não sofre consequência nenhuma. Vocês, pelo contrário, vocês vão ser promovidos, vocês vão ser iguais a Deus. Duas palavras, a palavra de Deus e a palavra do diabo. O homem está no meio, mas o dispositivo do homem de pecar foi acionado, e o homem ouviu a voz do diabo. O homem ouviu a voz do diabo, a palavra de Deus e a palavra do diabo. O homem escolhe ouvir a voz do diabo. Vai e começa a olhar para a árvore com outros olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Você vê que agora a mulher tantas vezes passou por aquela árvore e não tinha tido este olhar para a árvore. Não tinha tido este olhar para o fruto. E continua dizendo o texto: tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também
ao marido e ele comeu. E o fruto aqui não é a maçã, tá certo? É bom que se diga isso. Não é a maçã, é um fruto realmente, que quem sabe que fruto é este. Mas não é a maçã, tá bom? Então, a mulher toma do fruto e come do fruto. E ali, eles desobedecem a Deus. O princípio de Deus foi quebrado. A palavra de Deus foi quebrada. Deus havia estabelecido um princípio. Deus havia estabelecido o princípio de não coma da árvore do jardim, porque se comer, morre. A mulher comeu do fruto e deu ao marido, e ele também comeu, e os dois desobedeceram a Deus. Aqui está a origem de todas as catástrofes. Todas as catástrofes que já aconteceram na face da terra. Esta é a mãe dela, a mãe de todas as catástrofes. Mas eu vou lhe mostrar por que ela é a mãe de todas as catástrofes. A maior de todas as catástrofes aconteceu da seguinte forma: a serpente, ela quer colocar na cabeça de Eva que Deus é mau. A serpente ativa o dispositivo que é no homem de pecar. Só que as consequências da catástrofe são incalculáveis. As consequências desta catástrofe são incalculáveis. Não tem como se calcular as consequências desta catástrofe. Os versículos de 7 a 10 dizem assim: Abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. As consequências foram avassaladoras. Não há como mensurar as consequências da catástrofe, de todas as catástrofes, a mãe de todas as catástrofes. O homem desobedece a Deus. Ele dá a voz, Adão e Eva dão ouvidos à voz da serpente, à voz do diabo. Comem do fruto. E agora aquela harmonia que existia entre Deus e o homem. Durante o período de tempo, como eu já falei, o homem viveu em plena harmonia com Deus. O tempo preciso ninguém tem, a Bíblia não fala, mas durante algum tempo o homem viveu de forma maravilhosamente confortável e de uma comunhão tal que Deus, toda viração do dia, por volta das 6 horas da tarde, visitava o jardim e Adão e Eva apresentavam culto a Deus e havia aquela harmonia entre Deus e Adão e Eva, entre Adão e Eva e as plantas, os animais. Havia uma harmonia completa, uma ordem bem firmada na estrutura do planeta, do cosmos. Tudo funcionava perfeitamente. Era algo extraordinário. Mas aquela harmonia um dia foi quebrada. Aconteceu a maior de todas as catástrofes. O homem desobedece a Deus. E agora este homem, depois que desobedece a Deus, ele tenta fugir da presença de Deus. Ele quer se afastar de Deus. Aquela alegria de estar no jardim, aquela alegria de, na viração do dia, cultuar a Deus, aquela alegria de viver em perfeita comunhão com Deus, agora havia se quebrado, agora havia trevas no jardim. Agora o homem estava envolto sob as trevas do pecado. Agora no seu coração havia um campo de batalha, havia guerra dentro dele que ele não conhecia, não tinha conhecimento ainda. Mas agora o dispositivo do pecado havia sido acionado por Satanás.
pela serpente, estimulou este dispositivo, e o homem pecou, e este homem agora está com medo. Ele olha para a sua mulher, e a mulher olha para ele, e percebe que estavam nus. Eles já estavam nus antes, mas eles não tinham malícia, viviam em perfeita harmonia. Agora eles percebem que estão nus e ficam com vergonha um do outro, e vão coser folhas de figueiras para se esconderem, e procuram enveredar-se por dentro da negridão da floresta, para tentarem se esconder de Deus, porque agora eles conheciam o que eles não haviam conhecido ainda. Os seus olhos agora se abriram para o mal. Eles agora sabiam não só sabiam o que era o mal, mas agora se tornaram maus. Eles agora se tornaram pecadores. Antes não eram pecadores, agora eles se tornaram pecadores. E este homem, Deus disse, não comam do fruto, porque se comerem as consequências vão ser drásticas. Não comam do fruto, porque se comerem do fruto, vocês irão morrer. O homem e a mulher comem do fruto. Eles não morrem fisicamente ali, embora a morte física também seja uma consequência desta desobediência. Mas eles não morrem fisicamente ali. Adão morre com 930 anos. Em Gênesis capítulo 5, versículo 5, mostra que Adão morreu com 930 anos. Gênesis capítulo 5, versículo 5. Ele não morre fisicamente ali, mas ele morre espiritualmente. Espiritualmente, o homem morre naquele momento. E quais são as evidências desta morte espiritual que o homem teve? Agora, o homem, antes ele tinha prazer de toda a viração do dia estar ali no jardim do Éden, para cultuar a Deus. Havia harmonia perfeita no jardim do Éden, entre todos os elementos da natureza, entre Deus e o homem. Mas agora esta harmonia havia sido quebrada. O homem agora estava com medo. Ele não sabia o que era medo, agora ele estava com medo. E ele agora não quer se aproximar de Deus. Ele corre para dentro da negridão da floresta, entre as árvores, tentando se esconder de Deus, quando ouviu a voz de Deus. É o que nos diz aí o versículo de número 8 em diante. O versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O homem agora, no lugar de ter alegria para se encontrar com Deus, ele estava com medo. Ele agora estava fugindo, estava indo para o meio das trevas. No lugar de buscar a luz, estava indo para as trevas. Ele agora estava em tormento, a sua alma estava em tormento dentro de si. Dentro dele estava um campo agora de batalha. Luta dentro dele, sem entender, sem compreender aquela situação, e ouve a voz de Deus e cai em desespero, correndo para dentro da floresta. A evidência de que ele morreu espiritualmente. Ele não tem mais condição de se aproximar de Deus, porque comeu do fruto, morreu espiritualmente. Agora a tendência é se afastar de Deus. E ainda continuando no versículo de número 9, diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Claro que Deus sabia onde ele estava. Deus sabia onde Adão estava. Deus vê todas as coisas. Provérbios capítulo 3, versículo 15 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus conhece todas as coisas porque Ele é onisciente. Ele está em todo lugar porque Ele é onipresente. Ele pode todas as coisas porque Ele é onipotente. Deus sabia onde Adão estava. O que Deus queria ouvir era dos lábios de Adão a sua confissão, a confissão do seu pecado, a confissão do que ele havia feito. E Deus pergunta, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele diz: eu ouvi a tua voz, mas antes a tua voz me dava prazer. Agora a tua voz me deu medo, porque eu percebi que estava nu, eu percebi que tinha pecado, eu percebi que eu tinha te desobedecido, eu percebi que eu tinha feito o que era mal, e por isso eu corri desesperado para dentro das trevas, para dentro das árvores, da negridão da floresta. O homem, ele começa a sentir medo e não temor de Deus, temor ou respeito, aquela reverência. Ele agora não, ele está com medo, apavorado, porque ele sabia que ele tinha feito o que era mal perante o Senhor.
E João capítulo 3, nos versículos 16 em diante, quando vai falar sobre porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o Filho do Homem veio ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a condenação é esta, que Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E todo aquele que aborrece, que pratica o mal, não se aproxima da luz, para não ser arguídas as suas obras, porque não são feitas em Deus. É o que está lá em João capítulo 3, versículo 16 em diante. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. E a condenação é esta. Está lá, João 3, mais ou menos, versículo 18, 17, está lá. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por isso, Adão, ele queria as trevas da floresta e não queria a luz de Deus, porque antes ele estava na luz de Deus permanentemente, mas agora havia quebrado a comunhão, o homem morre espiritualmente. A catástrofe de todas as catástrofes, ela não consegue só matar o corpo do homem, mas agora ela consegue matar a alma do homem. O homem está morto espiritualmente, além do homem agora não ter vida para sempre, além do homem agora ter que morrer, porque Adão morreu com 930 anos, agora nós vemos que este homem, imediatamente, ele morre espiritualmente, porque ele quer fugir da presença de Deus, ele não tem mais a comunhão com Deus. É necessário que Deus vá ao encontro dele, porque ele está impossibilitado de ir ao encontro de Deus, porque ele está morto espiritualmente. E nós vemos Jesus Cristo falando claramente sobre esta morte, no decorrer dos evangelhos, Jesus apresentando este homem morto. Jesus vem porque este homem agora está morto. O homem não tem condição de por si só se chegar a Deus, porque está morto nos seus delitos e pecados. É necessário que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venha para que possa reaproximar este homem de Deus, porque o homem sozinho está na negridão das trevas, ainda está correndo, fugindo de Deus, não quer saber de Deus, e em Cristo, que é o único caminho, ele pode se aproximar de Deus. É o único meio do homem vir a Deus, porque ele está morto. Por isso Jesus diz: aquele que tem um filho tem a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque o homem está morto espiritualmente. Não pode se aproximar de Deus por si só. Ele tem que passar pelo caminho estreito que é Jesus Cristo. Por isso Jesus, em Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22, um jovem se aproxima de Jesus e diz: mestre, eu quero seguir-te, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. O interessante é que Jesus, vamos ver em Lucas, Mateus capítulo 8, versículo 21, e o versículo 22. Muito interessante essas palavras de Jesus, que mostra justamente esta condição do homem, o homem morto. O homem está morto. Jesus diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. Veja as palavras de Cristo. Mateus 8, 21 e 22 diz assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Agora vê a resposta de Jesus. Respondeu-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Jesus, quando um dos discípulos diz: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Isto significa que o pai dele poderia estar no caixão, mas também não poderia estar no caixão. Porque quando ele diz: deixa primeiro eu sepultar o meu pai, é porque um filho não poderia sair da casa do pai antes que o pai morresse. Era uma afronta, era algo que não fazia parte da cultura de Israel. E o filho, ele só podia sair da casa do pai quando o seu pai morria. E quando o homem diz: deixa eu primeiro enterrar o meu pai, poderia ser que o pai estivesse no caixão lá, um velório, mas muito provavelmente não, senão ele estaria no velório. Mas ele estava querendo dizer: deixa, depois que o meu pai morrer, eu vou te seguir. Jesus, ele vai, e o que eu quero enfatizar aqui é que Jesus diz: deixa aos mortos sepultarem os seus mortos. Ora, mas morto não sepulta morto. Um morto não pode levar outro para o cemitério. Então Jesus está falando de que morte, então? Deixa aos mortos sepultarem os seus mortos. Jesus está falando: deixa os mortos espirituais
sepultarem os seus mortos físicos. Jesus está falando de mortos espirituais que sepultam os mortos físicos. Deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Mas morto não sepulta morto. Fica até difícil de você entender isto quando você não compreende o que Jesus está dizendo. Mas ele está dizendo que os mortos espirituais, deixa eles enterrarem os seus mortos físicos. Tu vem e segue-me. Tu agora tens vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Jesus diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. No versículo 5, o apóstolo Paulo continua dizendo, de Efésios 2, capítulo 2, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós vemos a palavra de Deus dizendo que o homem está morto espiritualmente, ele morreu lá no jardim do Éden, ele morre, a maior de todas as catástrofes, uma catástrofe que foi capaz de matar a alma do homem. Nenhuma outra catástrofe é capaz de matar a alma do homem. Jesus, em João capítulo 3, quando o episódio de Nicodemos, Nicodemos chega para Jesus e diz: Mestre, nós sabemos que tu és filho de Deus, porque ninguém pode fazer estas obras se Deus não for com ele. E Jesus imediatamente diz: em verdade vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imediatamente, ele chega já no versículo 3 ali do capítulo 3 de João. Jesus quando o Nicodemos chega para Jesus e diz: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas obras se Deus não for com ele. E Jesus, quando Nicodemos fecha a boca, Jesus já vai e diz: em verdade vos digo que necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos aí responde para Jesus: como pode um homem sendo velho nascer outra vez? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus aí responde: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te alegres por ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Está lá em João capítulo 3, versículos 1 em diante, está lá registrado desta forma. Jesus diz que Nicodemos tem que nascer de novo, tem que nascer da água do Espírito, um nascimento espiritual, porque o homem está morto espiritualmente, ele está morto espiritualmente, ele morreu lá no jardim do Éden, a catástrofe de todas as catástrofes. Todas as catástrofes que já aconteceram na face da terra, nenhuma delas foi capaz de matar a alma do homem. Nenhuma tsunami, nenhum terremoto, nenhum furacão, nem a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira, nenhuma terceira se houver, nem a explosão do Sol, nem a explosão da Lua. Nada vai ser capaz de matar a alma do homem. Não temeis o que pode matar o corpo, o que não pode matar a alma. É o que nós vimos no domingo passado. Nada pode matar a alma do homem. Só uma catástrofe, a mãe de todas as catástrofes, a catástrofe das catástrofes. O pecado foi capaz de matar a alma do homem. O homem desobedece a Deus do jardim do Éden. Deus disse que ele não comesse do fruto, porque ele iria morrer. E no dia que ele comeu do fruto, ele morreu espiritualmente. E o que é que nós temos a ver com isso? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz: portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou, por um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. A maior de todas as catástrofes. Nenhuma catástrofe foi tão grande quanto esta. Nenhuma catástrofe foi tão avassaladora quanto esta. O coronavírus não é para ser comparado com essa catástrofe. Não é um bilionésimo, um trilionésimo do que a catástrofe do pecado fez com o homem. Por que hoje a natureza sofre as consequências? Porque se você ler em Gênesis capítulo 3, versículos seguintes, você vai ver que Deus diz: agora a terra será maldita por tua causa, produzirá abrolhos, e em fadigas comerás o teu pão, do sol do teu rosto comerás o teu pão. E a terra foi amaldiçoada também por causa do pecado do homem. Foi a catástrofe de todas as catástrofes. Não atingiu apenas a alma do homem, atingiu o corpo do homem. Todas as misérias, todas as mazelas, todas as doenças, todos os terremotos, todos os furacões, todas as tsunamis que já aconteceram, todas elas vieram por causa desta catástrofe maior, da desobediência do homem ali no jardim do Éden, da catástrofe das catástrofes chamada pecado.
E agora todas as suas consequências. Hoje nós temos o câncer, temos a AIDS, temos o coronavírus, temos o ebola, temos a gripe espanhola e outras doenças que virão vir. Todas elas surgiram aqui em Gênesis capítulo 3, a catástrofe de todas as catástrofes. Esta é a catástrofe maior, a catástrofe mãe. E você está preocupado com a catástrofe do coronavírus, que não matou a alma do homem, nem pode matar a alma do homem. Mas o pecado matou a alma do homem. Mas existe uma solução para a morte da alma do homem. Jesus Cristo. Ele é a solução para a morte da alma do homem. Por isso que ele disse, quem tem um filho tem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ter vida espiritual? Você quer ter vida espiritual? Você quer sair da condição de morto espiritual e passar para a condição de vivo? João capítulo 8, versículo 25, diz, João 8, 12, melhor dizendo, João capítulo 8, versículo 12, respondeu-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo, que me segue não estará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Está lá registrado. Jesus, ele diz, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, pelo contrário, passou da morte para a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você quer ter vida espiritual? Você que está morto espiritualmente, você que tem medo de Deus, tem medo de ir a uma igreja, eu vou ter um templo, agora não está nem podendo ir, não é? Agora você tem todo o respaldo. Você que tem medo de Deus, tenta fugir da palavra de Deus, tenta fugir das coisas de Deus, você que se envolve com as trevas, prefere estar nas trevas, se sente bem nas trevas, saia das trevas e venha para a luz. Jesus é a luz. Deus perguntou para Adão, 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 onde tu estás? Ou Adão, onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz e tive medo. E fugi porque estava novo. Deus sabia onde Adão estava. Ele queria que Adão confessasse o seu pecado. Queria que ele confessasse que estava morto espiritualmente. Deus foi ao encontro de Adão. Se Deus não tivesse ido ao encontro de Adão, jamais Adão iria ao encontro de Deus, porque ele estava morto espiritualmente. O morto não pode fazer nada se alguém não fizer alguma coisa por ele. Você que está me ouvindo nesta noite, você que ainda está morto espiritualmente, porque só há uma forma da pessoa ter uma vida espiritual, de nascer de novo. Jesus, ele disse, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E este nascimento, ele explica, quem não nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nesta noite eu espero que Deus possa abrir o seu entendimento e fazer com que você entenda que a maior de todas as catástrofes aconteceu há muito tempo atrás e que ela atingiu a tua alma. E você está preocupado com a catástrofe que pode atingir o teu corpo. Você deve se preocupar muito mais com a catástrofe que destruiu, que matou a tua alma. Você deve se preocupar muito mais com essa catástrofe que matou a tua alma e não com a catástrofe que apenas matou, que pode matar o teu corpo, que é o coronavírus. E muitas outras catástrofes que hão de vir e muitas outras que já vieram. Mas a maior de todas as catástrofes, como ela aconteceu? A serpente quis colocar na cabeça de Eva que Deus era mau. A serpente, ela ativa o dispositivo que há no homem de pecado. Só que as consequências dessa catástrofe, da mãe de todas as catástrofes, elas são incalculáveis. Eu quero orar por você neste momento. Oremos. Senhor Deus, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Tu, Senhor, que és o conhecedor de todas as coisas, Tu que sondas todas as mentes e os corações.
Nesta hora, Senhor, Tu estás a contemplar estas pessoas que estão me ouvindo através desta live, aquelas que ainda irão ouvir. A Tua palavra surte o efeito, Senhor, de qualquer forma, a qualquer tempo. Por isso eu rogo por esses que estão a nos assistir e por aqueles que ainda hão de assistir. Abre o entendimento deles. Desperta, Senhor, dá vida a eles, porque estão mortos espiritualmente. Somente o Senhor, pelo Teu Espírito, pode vivificar o homem e fazê-lo crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Faça isso, Senhor, porque o morto não pode fazer nada de si mesmo. Porém, somente o Senhor pode abrir o entendimento, a mente e o coração do homem e fazê-lo compreender de que só há um caminho. É a forma de servir ao Senhor, uma única forma de servir ao Senhor, que é reconhecer Cristo como único e suficiente Salvador. E isto Ele só pode fazer, Senhor, se o Teu Espírito abrir o entendimento deles. Por isso eu rogo ao Senhor que o Senhor visite a cada um. Seja com aqueles que estão passando por dificuldades, que estão sofrendo com esta pandemia. Seja com a Dona Maria, Senhor, que temos tido contato com ela, mora ali na bailarina. Tende misericórdia dela. Repreenda, meu Deus, a enfermidade na casa dela, Senhor. Tende misericórdia daquelas vidas. Opera maravilhas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima live.